Bom dia, turma! Nós vamos para a nossa segunda aula de análise combinatória. Hoje nós vamos falar de arranjo simples. Eu sou a professora Brígida Cristina, sou professora de matemática do Instituto Federal do Pará, campus Abaetetuba. Simples. Então vamos ver o que é o arranjo simples. Arranjo simples de n elementos tomados P a P, com P menor ou igual a N, são os diferentes agrupamentos ordenados que se podem formar com P dos N elementos dados. Então, gente, o que eu posso falar sobre arranjo de uma forma mais simples possível para vocês? Quando a gente viu lá em permutação, a permutação é só embaralhar as palavras, né? Ou embaralhar os elementos do conjunto, na verdade, não necessariamente palavras, podem ser qualquer coisa no conjunto, podem ser números, podem ser objetos, roupas, qualquer coisa, né? Então, embaralhar esses elementos que eu te dou. Então, por exemplo, se eu dou 5 elementos lá no conjunto, na permutação vocês vão utilizar os 5 elementos, ok? No arranjo simples, não necessariamente vocês vão utilizar os 5 elementos, vocês vão utilizar um subconjunto, por exemplo. Eu posso pedir para vocês utilizarem, fazerem grupos de 3 elementos. Daqueles 5, eu quero grupos de 3, ou eu quero grupos de 4, ou grupos de 2 elementos. Entendeu? Então, eu vou pegar um grupo menor do que o grupo total de elementos. Isso daí seria basicamente a diferença entre o arranjo e a permutação, tá? Então, bora ver a fórmula de arranjo para a gente começar a ver os exemplos para ver se fica mais claro. Olha aí a fórmula. Para M pertencente aos naturais, com P menor ou igual a N, a quantidade de arranjos simples de N elementos tomados P a P é o número. Aí ele te dá essa formulazinha aqui, dizendo que é o arranjo. A de NP é igual a N fatorial dividido por N menos P fatorial. Professor, ainda está muito complicado aqui, ainda não estou entendendo bacana essa fórmula aqui. Quando é que eu vou usar essa fórmula? Vamos ver um exemplo. Exemplo 1. Quantas palavras com 4 algarismos podemos formar com as letras da palavra mochila? Olha aí, a palavra mochila tem quantas letras? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem 7 letras a palavra mochila. Se eu quisesse só embaralhar essas letras aqui e ver quantas palavras eu consigo formar, eu calcularia o P7, que é a permutação de 7 letras. Eu vou embaralhar as 7 letras. Lembra lá da nossa aula passada? Eu calcularia o P7. E iria formar palavras de 7 letras também, tá? Todas as palavras que eu fosse formar ia ser de 7 letras. Só que aqui ele me dá uma palavra de 7 letras e ele quer que eu forme palavras de 4, olha só. De 4 letras, tá bom? Ele me dá uma palavra de 7 e quer que eu forme palavras de 4 letras. Então, eu não vou poder calcular P7, porque eu vou pegar todas as letras aqui? Não, né? Como o conjunto que ele me dá é maior que a quantidade dos elementos do grupo que eu quero formar, tá? Aqui é 7, aqui eu quero formar grupos de 4. Então, eu vou utilizar esse arranjo aqui. Eu vou usar essa formulazinha aqui do arranjo. Aí, olha só, o N é o número total do grupo, tá? Que vai ser 7. E o P, como aparece aqui, olha, o P ele sempre é menor que o N, tá? Menor, no máximo igual. É menor ou igual ao N. Então, o meu P vai ser o valor menorzinho, que é o 4, que é 4 algarismos. Tá? Então, vai ficar A, 7 e 4, que são 7 letras da palavra mochila, e 4 letras que eu quero
formar os grupos de 4 letras. Então, 7 e 4. E aqui onde tem N vai ser 7 e onde tem P vai ser 4. Ok? Montei aqui na fórmula, olha, 7 fatorial sobre 7 menos 4 fatorial. E agora eu vou fazendo essa subtração aqui, ó, 7 menos 4 vai dar quanto? 3, né? Então, vai ficar 3 fatorial aqui embaixo. E aqui em cima, eu posso desenvolver esse 7 fatorial aqui até chegar no 3 fatorial para eu poder cortar com esse 3 aqui. Então, eu vou desenvolver o 7 até o 3, vou fazer 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, até chegar no 3. Quando chegou no 3, eu vou cortar com o 3 de baixo. E aí, vou fazer essa continha aqui. 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, que vai dar 840. Então, eu vou conseguir montar palavras, vou conseguir montar 840 palavras de 4 letras, ok? Com as letras dessa palavra aqui. Exemplo 2. A senha de um cartão bancário usado para transações financeiras é uma sequência de 2 letras distintas, entre as 26 do alfabeto, seguida por uma sequência de 3 algarismos distintos. Quantas senhas podem ser criadas? Olha só. Primeiro, qual é o conjunto que eu tenho? Eu tenho o conjunto de letras aqui, que é o alfabeto todinho, são 26 letras no alfabeto. E eu quero formar grupos de quanto? Com as letras, só com as letras, tá? Vamos prestar atenção nas letras. Olha só, é uma sequência de 2 letras, então eu quero formar grupos de 2 em 2, tá? De 26 letras que eu tenho no alfabeto, eu quero formar grupos que contenham só 2 letras, tá bom? Então, eu vou fazer um arranjo de 26 tomados 2 a 2, tá? Letras e letras. 26 letras é o meu grupo total de letras, eu tenho 26 letras no alfabeto. E eu quero fazer conjuntos de 2 letras. Então, bora lá, fazer a fórmula lá do arranjo de 26 tomados 2 a 2, tá? Coloco lá na fórmula, o N é o maior sempre, tá? Coloca aqui em cima. E aqui embaixo o N menos P, que é o 2, ok? E agora para os números, bora lá. São de 2 letras distintas, seguidas por uma sequência de 3 algarismos distintos. 3 algarismos distintos de números. Os números, qual é os números que eu posso usar? Eu posso usar o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. O 10 é o 1 e o 0, né? Então, vai até o 9. Quantos números eu posso usar? Eu posso usar 10 números, contando com 0, tá? De 1 a 9 mais o 0 são 10 números. E eu quero sequências de 3 algarismos, tá? 3. Então, eu vou utilizar o arranjo de 10 tomados 3 a 3 para os números. Bora lá. Olha aí, arranjo de 10 tomado 3 a 3. Por quê? Porque eu quero formar conjuntos de 3 números, tá bom? E quantos números eu tenho para formar? Eu tenho 10 números para formar esses grupos aqui de 3. E aí, eu substituo lá na formulazinha o N aqui em cima, N fatorial, que é o 10, 10 menos 3, que é N menos P, fatorial. Ok, agora eu vou desenvolver aqui em cima primeiro. 26 menos 2 vai dar 24, né? 24. E aí, eu desenvolvo o 26 até chegar no 24. Parei aqui no 24. Corto esse 24 com o 24 de baixo. E ficou só o 26 vezes o 25. Que vai dar 650. Ok?
Esses aqui são meus grupos de letras, duas letras distintas. Agora, o meu grupo de números. Vou desenvolver aqui o 10. Aqui, 10 menos 3 vai dar 7, né? 7 fatorial embaixo. Então, desenvolvo o meu 10 até o 7, para me cortar com o de baixo. E vai ficar 10 vezes 9 vezes 8, que vai dar 720. Bom? E agora, para mim, eu já sei grupos de duas letras, vou ter 650 grupos de duas letras e vou ter 720 grupos de números, de 3 números. Agora, quantas senhas eu posso formar com isso aqui? Eu vou ter que multiplicar eles dois, tá? Fazer essa multiplicação de letras com números, porque eles estão juntos aqui nessa senha. Fazendo a multiplicação de 650 com 720, eu vou ter 480 ou 468 mil possibilidades. Vão ser 468 mil senhas que eu posso criar. São muitas senhas. Bom, vamos lá para o exemplo 3. Exemplo 3. Dos números de 3 algarismos distintos, formados pelos algarismos 1, 2, 3, 4 e 5, quantos deles são divisíveis por 5? Olha só, eu falei para vocês o seguinte, que dado um conjunto, né, olha aqui, é esses números aqui que eu quero, né, de 1 até o 5, tem 5 números aqui. Eu quero que vocês façam grupos de 3, são 5 números, e eu quero grupos de 3 números, tá bom? De 3 algarismos. Então, eu vou fazer o arranjo de 5 tomados 3 a 3, ok? Ok, se fosse só isso, eu faria aqui essa formulazinha, ó. Arranjo de 5 tomados 3 a 3. Substituiria aqui na fórmula. Chegaria aqui o 5 até o 2 fatorial, cortaria com de baixo e daria 60. Se a minha questão fosse só isso aqui, ó. Grupos de 3 algarismos com esses números aqui. Só que ele coloca mais um detalhezinho aqui nessa conta. Essa aqui não é a minha resposta, tá, gente? Isso daqui eu coloquei só se fosse só essa parte aqui de cima. Mas ele coloca mais um detalhe aqui. Ele diz quantos deles são divisíveis por 5. Ou seja, ele quer que esses grupos sejam de 3 algarismos, mas que todos eles sejam divisíveis por 5. Então, vamos lá. Se eu quero um grupo de 3 algarismos, eu vou colocar 3 espaços aqui. Olha, 1, 2, 3. Vai ser números de 3 algarismos, tipo 120, 123, 245, tá? Números de 3 algarismos aqui. Ok, 1, 2 e 3. Só que eu quero que eles sejam divisíveis por 5. Quais são os números que são divisíveis por 5? Os que são terminados em 0 ou em 5, né? Então, aqui no final tem que ter o 0 ou o 5. Só que o 0, ele não faz parte aqui, olha, ele não tem aqui o 0. Então, eu não posso usar o 0 aqui na minha conta. Ele não tem aqui. Só tem o 5, né? Então, esse meu 5 vai estar bem aqui no final, fixo. Os números vão ter que sempre terminar em 5, porque eu quero eles divisíveis por 5. Tá bom? Então, esse meu 5 vai ficar fixo aqui. Ok, então agora o que eu vou fazer com o arranjo? Eu vou embaralhar esses outros números que sobrou aqui, ó. Esse 1, o 2, o 3 e o 4, eu vou embaralhar nesses dois lugares aqui. Vou jogar um aqui, o 2 aqui, ou um aqui, o 2 aqui, o 3 ou 4, tá? Menos o 5, porque o 5 já tá fixo aqui. Eu vou poder embaralhar esses quatro números aqui, nesses dois lugares. Então, em vez de um arranjo de 5 elementos tomados 3 a 3,
Eu vou fazer agora um arranjo de 4 elementos, porque só sobrou 4 para me embaralhar, ó, porque o 5 já está fixo lá, então sobrou 4 elementos. Então, eu vou fazer um arranjo de 4 elementos, tomados 2 a 2, porque agora só são 2 lugares, não são mais 3, tá? O terceiro já está fixo aqui. Então, vão ser só 2 lugares. Então, eu vou fazer um arranjo de 4 elementos. Olha, o meu conjunto diminuiu esse 5, ficou 4. E o meu número aqui de algarismos também, em vez de 3, 1 já está fixo, então vão ser 2. Então, vai ser de 4 tomados 2 a 2. Então, vai ser arranjo de 4 tomados 2 a 2. E aí, eu vou substituir esse 4 aqui em cima, né? No lugar do n, n menos p, 4 menos 2 fatorial. 4 menos 2 é 2 fatorial. Desenvolvo o 4 fatorial até o 2, né? Para mim poder cortar 2 fatorial com 2 fatorial. E vai ficar 3 vezes 4, 12. Então, olha só, se eu fosse montar algarismos, números de 3 algarismos distintos com esses números aqui, iam ser 60. Tá? Se eu fosse montar, tem 60 números que eu vou poder formar. Mas somente 12 desses 60 vão ser números divisíveis por 5. Que é a resposta que ele quer, né? Quantos deles são divisíveis por 5? São 12. 12 números desses vão ser divisíveis por 5. Então, espero que vocês tenham entendido. E por hoje é só, pessoal. Tchau, tchau.